grau de dificuldade, a fim de estabelecer os percentuais de sua performance, consoante os seus trafores, pelas décadas afora da vida humana. Este desafio do discernimento e da holomaturidade é pessoal no espaço e no tempo, e, ao que os fatos indicam, só pode ser ultrapassado, em sua totalidade, em condições multimilenares, multidimensionais, multiexistenciais, e multi-intermissivas, em múltiplos autorrevezamentos conscienciais entrosados, no ciclo evolutivo e existencial da consciência. Aos candidatos e candidatas à execução desta planilha evolutiva, a minha saudação de fraternidade e votos de sucesso dentro do imediatismo cosmoético. Espero ver vocês inversores, reciclantes, completistas, maximoratoristas e seres despertos, o quanto antes, para a alegria de todos nós. Glossário da Conscienciologia. Observações. Aqui estão listadas 280 denominações, palavras compostas, expressões e seus equivalentes técnicos da Conscienciologia utilizados neste livro. Abordagem extrafísica, contato de uma consciência com outra nas dimensões extrafísicas. Acidente parapsíquico, distúrbio físico ou psicológico gerado por influências energéticas, interconscienciais, doentias, em geral de origem extrafísica, ou multidimensional. Acoplamento áurico, interfusão das energias holochacrais entre duas ou mais consciências. Agenda extrafísica, anotação por escrito da relação de alvos conscienciais extrafísicos, prioritários, seres, locais ou ideias que o projetor projetado procura alcançar gradativamente, de maneira cronológica, estabelecendo esquemas inteligentes ao seu desenvolvimento. Alucinação, latim, alucinare, errar, percepção aparente de objeto externo não presente no momento, erro mental na percepção do sentido sem fundamento em uma realidade objetiva. Alvo mental projetivo, meta predeterminada que a consciência objetiva é alcançar, através da vontade, intenção, mentalização e decisão, ao se ver lúcida fora do soma. Amência consciencial, condição da consciência incapaz de pensar com equilíbrio mental razoável. Amparador, consciência auxiliadora de uma consciência onde várias consciências, benfeitor extrafísico. Expressões equivalentes, arcaicas, desgastadas e envelhecidas pelo emprego continuado, anjo de guarda, anjo guardião, anjo de luz, guia, mentor. Andaimas conscienciais, muletas psicológicas ou fisiológicas quando dispensáveis. Andropensene, palavra composta, andro mais p mais c mais n, pensene específico da consciência masculina primitiva ou machão. Androssoma, andro mais soma, o corpo humano masculino ou específico do homem. Animismo, latim, animus, alma, conjunto dos fenômenos intra- e extracorpóreos produzidos pela própria consciência, sem interferências externas, como, por exemplo, o fenômeno da projeção consciente induzida pela própria vontade. Antipensene, anti mais p mais c mais n, o pensene antagônico, comum nas refutações, nos omniquestionamentos e nos debates produtivos. Aparição intervivos, ação do aparecimento da consciência do projetor humano, projetado, as consciências. Assedialidade, intrusão pensênica interconsciencial, doentia. Expressão equivalente, anacrônica, obsessão, há numerosas consciências que se defendem contra esta palavra. Assim, as mais sim, assimilação simpática de E.C.S, ou energias conscienciais, pela vontade, não raro com a decodificação de um conjunto de pensenes de outra, S, consciência, S. Atacadismo consciencial, sistema de comportamento individual caracterizado pela diretriz de se levar em conjunto, ou direito, os atos conscienciais, sem deixar rastros ou gaps evolutivos, negativos, para trás. Aura, latim, aura, sopro de ar, orgástica, energia holochacral do face sexualis do homem ou da mulher no momento exato do orgasmo ou do clímax do ato sexual. Aura peniana, energia sexochacral em torno do pênis, notadamente quando em ereção, perceptível por qualquer pessoa motivada, em especial pelo próprio homem excitado sexualmente. Autobilocação, grego, autos, próprio, latim, bis, dois, e locus, lugar, consciencial,
ato de projetor, ou projetora, intrafísico encontrar e contemplar o próprio corpo humano, soma, frente a frente, estando a sua consciência, consim, fora dele, sediada no outro veículo de manifestação consciencial. Autoconsciencialidade, qualidade do nível de autoconhecimento por parte da própria consciência, megaconhecimento. Autoconscientização multidimensional Amazonas, condição da lucidez madura da consciência enquanto a vida consciencial no estado evoluído de multidimensionalidade, alcançado através da PL, ou projetabilidade lúcida. Autoimperdoador, consim, homem ou mulher, que não se perdoa, em suas autodisciplinas, quanto aos próprios erros e omissões, a fim de eliminar as autocorrupções conscientes. Esta condição sadia se antepõe à condição, também sadia, do heteroperdoador, ou heteroperdoadora, perdoador universal, sincero, em relação a todos os seres, para sempre, um princípio básico da maxifraternidade. Automimese existencial, imitação, por parte da consciência, das próprias vivências ou experiências passadas, sejam do renascimento intrafísico atual ou de existências anteriores. Automimeticidade, qualidade consciencial da automimese existencial. Autopensene, auto mais P mais C mais N, o pensene da própria consciência. Autoprojeção, saída da consciência para outra dimensão consciencial, através do mental soma, ou do psicossoma, intencional ou provocada pela vontade. Base física, local seguro, escolhido pela consciência para deixar o seu soma, inanimado ou repousando, enquanto se projeta conscientemente para outras dimensões conscienciais fora dele, do plódromo. Um holopensene projeciogênico domiciliar. Apresenta relação direta com a alcova energeticamente blindada, a TENEPS, o EPICOM, ao FIEX, o Projetarium, o Precognitarium, e o Retrocognitarium. Binômio lucidez, rememoração, conjunto das duas condições indispensáveis à consciência para que a mesma obtenha uma projeção lúcida fora do soma plenamente satisfatória. Biopensene, bio mais P mais C mais N, o pensene específico da consciência. Btanatose, desativação e descarte do holochakra, depois da dessoma, incluindo a retirada dos resquícios das conexões energéticas do holochakra e no psicossoma, segunda morte, segunda dessoma. Bradipensene, Bradi mais P mais C mais N, o pensene de fluxo vagaroso, próprio da consciência bradipsíquica. Cardiochakra, cardio mais chakra, o quarto chakra básico, agente influente na emotividade da consciência, vitalizador do coração e dos pulmões. Casal incompleto, par de homem e mulher que não chega a formar o casal íntimo ou aquele que pratica o ato sexual completo, contudo mantém forte laço afetivo. Catatonia extrafísica, condição fixa da consciência, quando projetada, que mantém atos extrafísicos estereotipados, repetidos e, em geral, inúteis ou dispensáveis quanto à sua evolução. Cérebro abdominal, V subcérebro abdominal. Chakra, núcleo ou campo limitador de energia consciencial, cujo conjunto constitui basicamente o holochakra, paracorpo energético dentro do soma, fazendo a junção com o psicossoma, atuando como ponto de conexão pelo qual a se flui de um veículo consciencial para outro. Ciclo mental somático, o ciclo ou curso evolutivo da consciência que se inicia na sua condição de 150, ou consciência livre, em que desativa definitivamente o seu psicossoma, terceira dessoma, e vive tão só com o mental soma. Ciclo multiexistencial, sistema ou condição de alternância contínua, em nosso nível evolutivo médio, de um período de renascimento intrafísico, X, com outro período pós-desativação somática, extrafísico, ou a intermissão. Clima interconsciencial, condição do multientendimento em um encontro interconsciencial, estabelecida através de pensenes afinizados, especialmente carregados nas I.C.S, ou energias conscienciais. Complexes, compli mais exis, condição da completude existencial da proestes da consciência. Comunidade extrafísica, reunião e vida em comum de consciências em uma dimensão extrafísica. Com unidade hipotética de medida do nível de lucidez da consciência ou da consciência. Concentração consciencial, estado da focalização direta, sem desvios, dos sentidos, atributos conscienciais,
vontade e intenção da consciência sobre um só objeto. Consciência, latim, com mais scientia, com conhecimento, livre, cl, consciência, ou melhor, consciex, que se libertou definitivamente, desativação, do psicossoma ou paracorpo emocional, e das fieiras da Seriestes, situada na hierarquia evolutiva depois do Homo sapiens serenissimus. Consciencies, idioma telepático, não simbólico, nativo nas dimensões conscienciais das societies muito evoluídas. Conscienciograma, planilha técnica das medidas avaliativas do nível de evolução da consciência, megateste consciencial que tem por modelo o Homo sapiens serenissimus, responsável por uma conta corrente egocármica positiva. Conscienciologia, ciência que estuda a consciência de modo integral, holossomático, multidimensional, multimilenar, multiexistencial e, sobretudo, conforme as suas reações perante as EZs e C.S, bem como em seus múltiplos estados. Conscienciólogo, consciência empenhada no estudo permanente e na experimentação objetiva, dentro do campo de pesquisas da conscienciologia, na qualidade de agente de renovações evolutivas, agente retrocognitor, no trabalho libertário das consciências e em geral. Conscienciometria, disciplina que estuda as medidas conscienciológicas, ou da consciência, através dos recursos e métodos oferecidos pela conscienciologia, capazes de assentar as bases possíveis da matematização da consciência. Instrumento principal, conscienciograma. Consciencioterapia, tratamento, alívio ou remissão de distúrbios da consciência, executados através dos recursos e técnicas derivados da conscienciologia. Consciex, consci+es, consciência extrafísica, o paracidadão ou paracidadã da sociex. Sinônimo envelhecido pelo uso, desencanado. Consciem, consci+in, consciência intrafísica, a personalidade humana, o cidadão ou cidadã da sociem. Sinônimo envelhecido pelo uso, encarnado. Continuismo consciencial, condição da inteireza, sem brechas, na continuidade da vida consciencial através da previsão providencial e do autorrevezamento evolutivo, ou seja, a emenda desta vivência do momento, as vivências imediatamente anterior e posterior, incessantemente, em um todo coeso e único, sem solução de continuidade nem experiências conscienciais estanques. Contracorpo, o mesmo que holochakra, o veículo específico da esse da consciência. Contrapensene, contra mais P mais C mais N, pensene intraconsciencial da consciência, refutação mental muda, palavra mental, o pensene mudo, um tipo de intrapensene. Copensene, Q mais P mais C mais N, o pensene da coopção específica do coro, dos rezadores em grupo e das multidões. Cordão de ouro, suposto elemento energético, à semelhança de um controle remoto, que mantém o mental soma ligado ao paracérebro do psicossoma. Coronochakra, corono mais chakra, o chakra da área do sincipúcio, coroa holochakra. Cosmoconsciência, condição ou percepção interior da consciência do cosmo, da vida e da ordem do universo, em uma exaltação intelectual e cosmoética impossível de se descrever, quando a consciência sente a presença viva do universo e se torna una com ele, em uma unidade indivisível. A comunicação interconsciencial nesta condição peculiar. Cosmoética, cosmo mais ética, ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que define a holomaturidade, situada além da moral social, intrafísica, ou que se apresenta sob qualquer rótulo humano. Cosmoeticidade, qualidade cosmoética da consciência. Cosmopensene, cosmo mais P mais C mais N, pensene específico do consciencies ou do estado da cosmoconsciência, forma de comunicação do consciencies. Curso grupo-kármico, conjunto dos estágios da consciência dentro do grupo consciencial evolutivo. Curso intermissivo, conjunto de disciplinas e experiências teáticas administradas a consciex, depois de determinado nível evolutivo, durante o período da intermissão consciencial, dentro do seu ciclo de existências pessoais, objetivando o completismo consciencial, complexes, da próxima Seriestes. Dermatologias da consciência, expressão composta atribuída às ciências convencionais, fisicalistas, subordinadas ao paradigma newtoniano-cartesiano, mecanicista,
que centram as suas pesquisas tão somente no soma, porque não dispõem da instrumentalidade necessária para as investigações técnicas, diretas, da consciência em si, dermatologias da consciência, ciências periconscienciais. Desassim, desasmarsim, desassimilação simpática de C.S. exercida através da impulsão da vontade, normalmente através do descoincidência vigio, condição parapsíquica da consciência, projetor ou projetora, em que a mesma se percebe com o psicossoma fora do estado da coincidência, em plena vigília física ordinária, sem se sentir completamente integrada ao soma, gerando a intensificação de parapercepções de fenômenos energéticos e parapsíquicos. Desperticidade, qualidade consciencial do ser desperto. Desperto, diz mais per mais tu, ser intrafísico, ou consciente, desassediado, permanente, total, plenamente autoconsciente da sua qualidade de desperticidade. Dessoma, diz mais soma, desativação somática, próxima e inevitável para todas as consciências, projeção final, primeira morte, morte biológica, monotanatose. A dessoma, simplesmente, ou primeira dessoma é a desativação do corpo humano ou soma. O segundo dessoma é a desativação do holochakra. A terceira dessoma é a desativação do psicossoma. Devaneio, enredo fantasioso criado pela imaginação durante o estado da vigília física ordinária da consciência. Dimenia, dime mais ener, dimensão energética das consciências, dimensão holochakral, dimensão 13,6. Dimensão natural do holochakra. Dupla evolutiva, duas consciências que interagem positivamente em evolução conjunta, condição existencial de evolutividade intercooperativa 2. Ectopia consciencial, execução insatisfatória da proestes, de maneira excêntrica, deslocada, fora do roteiro programático escolhido para a própria vida intrafísica. Egokarma, ego mais karma, princípio de causa e efeito, atuante na evolução da consciência, quando centrado exclusivamente no ego em si. Estado do livre-arbítrio preso ao egocentrismo infantil. Egopensene, ego mais pen mais sem mais n, o mesmo que autopensene, a unidade de medida do egoísmo consciencial, segundo a conscienciologia, ou, mais apropriadamente, a conscienciometria. Energia consciencial, S, a energia imanente que a consciência emprega em suas manifestações em geral, o N do pensene. Energia imanente, E, energia primária, vibratória, essencial, multiforme, impessoal, difusa e dispersa em todos os objetos ou realidades do universo, de modo onipotente, ainda indomada pela consciência humana, e demasiadamente sutil para ser descoberta e detectada pelos atuais instrumentos tecnológicos. Enumerologia, técnica didática de feitura e processamento de texto centrada na autocrítica informativa. Epicom, epi mais com, epicentro consciencial, consciência-chave do epicentrismo operacional, que se torna um fulcro de lucidez, assistencialidade e construtividade interdimensional, através da UFIEX, em relação direta com a TENEPES. Era consciencial, aquela na qual a média das consciências encontrasse-a suficientemente evoluída, através dos impactos, redefinições e revoluções criadas pela vivência da projetabilidade lúcida, PL, implantando-se o primado da autoconsciencialidade. Estado de animação suspensa, aquele no qual a consciência tem suspensas, temporariamente, as funções vitais essenciais do seu corpo celular, retornando, depois, às suas condições fisiológicas normais, em certos casos sem ocorrer quaisquer danos à sua saúde, sobrevivendo as células em metabolismo de hibernação humana. Estado vibracional, é condição técnica de dinamização máxima das energias do holochakra, através da impulsão da vontade. Estigma assediador, um insucesso, sempre dramático, em geral patológico, ou uma derrota evolutiva, assentada em geral em uma autopsicação consciencial geradora da melin ou da melex. Muitas vezes resulta em acidentes parapsíquicos. Euforex, euformases, condição de euforia extrafísica, após a desativação somática, gerada pelo cumprimento razoável da proestes, euforia post-mortem, para euforia, euforia pós-somática. Euforim, euformais-in,
condição de euforia intrafísica, antes da desativação somática gerada pelo cumprimento razoável da proestes, euforia pré-mortem. Condição predisponente ideal a morestes positiva. Eunuco consciencial, consciência castrada e manipulada consciencialmente pelos sectários, domesticadores dos robôs satisfeitos, os escravos modernos da massa impensante. Existência holochicral, vida intrafísica ou a seriestes da consciência. Existência trancada, vivência humana ou da seriestes sem a produção de PCs, vida humana troposférica somente com projeções inconscientes, vegetativas, características do estado do paracoma evolutivo, seriestes trancada. Experiência da quase-morte AQM, ocorrência projetiva, involuntária ou forçada por circunstâncias humanas, críticas, da consciência, comum a doentes terminais, pacientes morituros e sobreviventes da morte clínica. Extrafísico, relativo àquilo que esteja fora ou além do estado intrafísico humano, estado consciencial menos físico do que soma. Fenômeno concomitante a PC, o que ocorre no contínuo espaço-tempo ou não, mas simultaneamente com o desenvolvimento da experiência da projeção consciente, de modo espontâneo e inesperado. Fenômeno projetivo, ocorrência parapsíquica específica do âmbito de pesquisa da projeciologia. Fitopensene, fito mais P mais C mais N, o pensene rudimentar da planta, a unidade léxica da planta, segundo a conscienciologia. Geoenergia, geo mais energia, energia imanente, e, proveniente do solo ou da terra e absorvida pela consciência através da pré-kundalini. Expressão arcaica, energia telúrica. Gestação consciencial, produtividade evolutiva, útil, da consciência, dentro do quadro de obras pessoais da programática da sua proestes. Ginopensene, gino mais P mais C mais N, o pensene específico da linguagem e comunicabilidade feminina. Ginossoma, gino mais soma, o corpo humano feminino ou específico da mulher, especializado na reprodução animal da vida intrafísica da consciência, o corpo afrodisíaco. Grafopensene, grafo mais P mais C mais N, assinatura pensênica da consciência. Gressex, GR mais REC mais ES, grupo de reciclantes existenciais, reunião e vivência intrafísica, conjunta, em grupo, objetivando a experiência das recestes planificadas. Plural, Gresseches. Grinvex, GR mais INV mais ES, grupo de inversores existenciais, reunião e vivência intrafísica, conjunta, em grupo, objetivando a experiência das investes planificadas. Plural, Grinveches. Grupalidade, qualidade do grupo evolutivo da consciência, condição de evolutividade em grupo. Grupo Karma, grupo mais Karma, princípio de causa e efeito, atuante na evolução da consciência, quando centrado no grupo evolutivo. Estado do livre-arbítrio individual preso ao grupo evolutivo. Grupo Pensene, grupo mais P mais C mais N, o Pensene sectário, corporativista e antipolicármico, mas o grupo Pensene pode ser também construtivo. Heteropensene, hetero mais P mais C mais N, o Pensene de outra em relação a nós. Hiperacuidade, qualidade da lucidez máxima da consciência alcançada pela recuperação, que lhe é possível, dos cons. Hiperespaços conscienciais, dimensões conscienciais extrafísicas. Hiperpensene, hiper mais P mais C mais N, o pensene heurístico, a ideia original da descoberta, o pensene neofílico, a unidade de medida da invenção, segundo a conscienciometria. Hipnagogia, grego, hipenos, sono, e agogós, condutor, condição crepuscular de transição da consciência entre o estado da vigília física ordinária e o estado do sono natural. É um estado alterado da consciência. Hipnopompia, grego, hipenos, sono, e pompikos, procissão, condição de transição do sono natural, introdutória ao despertamento físico, no semissono que procede o ato de acordar, caracterizada por imagens oníricas com efeitos auditivos e visões alucinatórias que subsistem após o despertar. É um estado alterado da consciência. Hipopensene, hipo mais P mais C mais N, o mesmo que protopensene ou fitopensene. Holokarma, holo mais karma, reunião dos três tipos de ações e reações conscienciais, egokarma, grupo karma e polikarma,
dentro dos princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência. Holochakra, Holo mais chakra, para corpo energético da consciência. Holochakradade, qualidade das manifestações da consciência derivadas do holochakra. Holomaturidade, Holo mais maturidade, condição da maturidade integrada, biológica, psicológica, holossomática multidimensional, da consciência. Holomemória, Holo mais memória, memória causal, composta, multimilenar, multiexistencial, implacável, ininterrupta, pessoal, que retém todos os fatos relativos à consciência, multimemória, polimemória. Holopensene, Holo mais P mais C mais N, pensenes agregados ou consolidados. Sinônimo envelhecido pelo uso, egrégora. Esta palavra gera resistência em larga faixa dos leitores sérios das ciências. Holopensene domiciliar, base física, alcova energeticamente blindada, OFIEX. Holorgasmo, Holo mais orgasmo, orgasmo holossomático, êxtase máximo gerado pelas energias de todo o holossoma. Holossoma, Holo mais soma, conjunto dos veículos de manifestação da consciência, soma, holochakra, psicossoma e mental soma, e da consciência, psicossoma e mental soma. Holossomática, estudo específico do holossoma. Homeostase holossomática, estado integrado, rígido, de harmonia do holossoma. Homopensene, Homo mais P mais C mais N, o pensene da emissão e da recepção telepática, a unidade de medida na telepatia, segundo a conscienciometria. Homo sapiens serenissimus, consciência quando na vivência integral da condição do serenismo lúcido. Sinônimo de emprego popular, serenão. Incomplexes, em mais compli mais asis, condição existencial da proexis incompleta da consciência. Instituição conscienciocêntrica, aquela que centraliza seus objetivos na consciência em si, e em sua evolução, ao modo do Instituto Internacional de Projeciologia, Cooperativa Consciencial, dentro da SOCIM conscienciológica, com base nos vínculos empregatício e consciencial. Interfusão holossomática, estado das ações máximas entre duas consciências. Intermissão, período extrafísico da consciência entre duas das suas seriestes pessoais. Intermissão pós-somática, período extrafísico da consciência imediato à sua desativação somática. Intermissão pré-somática, período extrafísico da consciência anterior ao seu renascimento intrafísico. Intermissibilidade, qualidade do período de intermissão de uma consciência. Interprisão grupocármica, condição da inseparabilidade grupocármica do princípio consciencial evolutivo ou consciência. Intraconsciencialidade, qualidade das manifestações específicas da intimidade da consciência. Intrafisicalidade, condição da vida intrafísica, humana, ou da existência da consciência. Intrapensene, intra mais P mais C mais N, pensene intraconsciencial da consciência. Intrusão energética, invasão de uma consciência em outra através das I.C.S. do holochakra. Intrusão espermática, introdução do esperma de um homem no sexossoma da mulher, durante o ato sexual. Intrusão holochakral, invasão de uma consciência em outra através do holochakra, intrusão energética. Intrusão holossomática, invasão de uma consciência em outra através de todo o holossoma. Intrusão interconsciencial, ação exercida por uma consciência sobre outra. Intrusão mnemônica, colisão da memória intrusiva de uma consciência assediadora sobre a memória cerebral de uma consciência assediada, paronese. Intrusão pensênica, invasão de uma consciência em outra através do mental soma. Intrusão psicossomática, invasão de uma consciência em outra através da emocionalidade, ou pelo psicossoma. Intrusão volitiva, invasão da vontade de uma consciência em outra através da heterossugestão ou heterohipnose. Inversor existencial, consciência que se dispõe a executar a investes na vida intrafísica. Investibilidade, qualidade de execução intrafísica da investes. Investes, envi mais exis, técnica da inversão existencial executada pela consciência. Macro-PK destrutiva, psicocinesia ou PK, psichoquinesis, nociva, capaz de acarretar prejuízos à consciência, podendo estes, inclusive, serem fatais ao soma. Macrosoma, macro mais soma, soma fora de série ou supermaceteado para execução de uma proestes específica.
Mandato pré-intrafísico. Programação existencial para a vida humana planejada antes do renascimento intrafísico da consciência, ProEstes. Maturidade integrada, estado da maturidade consciencial mais evoluída, além da maturidade biológica ou física, e da maturidade mental ou psicológica, holomaturidade. Maxifraternidade, condição interconsciencial, universalista, mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-imperdoadora e heteroperdoadora, meta inevitável na evolução de todas as consciências. Maximorestes, maxi mais mor mais exis, condição da morestes existencial a maior ou quando vem para a consciência incompletista, na qualidade de acréscimo ou adendo, base superavitária, quanto ao complexes da sua proestes, portanto, a execução de um extra-sádio de um mandato existencial concluído. Maxi pensene, maxi mais p mais c mais n, o pensene peculiar às seres ou consciências livres. Maxi primener, maxi mais prim mais ener, condição da primavera energética máximo prolongada. Maxi proestes, maxi mais pro mais exis, programação existencial máxima, por atacado, ou visando a execução de tarefa na vivência do universalismo e da maxifraternidade, com bases policármicas. Megameta, o objetivo maior da autoevolução para a consciência. Megapensene, mega mais p mais c mais n, o mesmo que ortopensene. Megapoder, a condição evoluída de lucidez magna, cosmoética, da consciência. Megatrafar, mega mais tra mais far, o trafar máximo da consciência. Megatrafor, mega mais tra mais for, o trafor máximo da consciência. Melex, mel mais es, condição da melancolia extrafísica, pós-somática ou post-mortem, para a melancolia. Melin, mel mais in, condição da melancolia intrafísica ou pré-mortem. Mental soma, mental mais soma, corpo mental, o paracorpo do discernimento da consciência. Plural, mentais somas. Metasoma, meta mais soma, o mesmo que psicossoma, instrumento extrafísico de consciências e consciências. Micro-universo consciencial, a consciência considerada de per si, como um todo, englobando todos os seus atributos, pensenes e manifestações no desenvolvimento da sua evolução. O microcosmo da consciência em relação ao macrocosmo do universo. Mimese cosmoética, impulso social produtivo de imitação dos antepassados evoluídos. Minimorestes, mini mais mor mais exis, condição da moratória existencial a menor ou quando vem para a consciência incompletista ressarcir o seu deficit holocármico, base deficitária, ou concluir a condição do complexes quanto à sua proestes, portanto, o acabamento de um mandato existencial ainda inconcluso. Mini pensene, mini mais p mais c mais n, o pensene específico da criança às vezes em função do cérebro ainda em desenvolvimento. Mini primener, mini mais prim mais ener, condição da primavera energética mínima ou efêmera. Mini proestes, mini mais pro mais exis, programação existencial mínima, avarejo, objetivando a execução de uma tarefa mínima ainda grupocármica. Minemosoma, minemo mais soma, o soma considerado especificamente quanto à memória da consciência em todas as suas formas. Monitoria extrafísica, condição da assistência de consciência dias em favor da consciência equilibrada, quando esta desempenha a tarefa da consolação ou do esclarecimento, também equilibrada. Monodotação consciencial, vida intrafísica sob a pressão de assédios constantes de seres doentes experienciada pela consciência medíocre, de poucos talentos, sem versatilidade. Monopensene, mono mais p mais c mais n, o pensene repetitivo, o monoideísmo, a ideia fixa, o eco mental, repensene. Monotanatose, o mesmo que dessoma, primeira morte. Morestes, mor mais exis, condição da moratória existencial, ou um complemento de vida intrafísica, facultado a determinadas consciências, conforme o seu mérito holocármico. A morestes pode apresentar uma base deficitária, a menor, minimorestes, ou superavitária, a maior, maximorestes, quanto aos resultados da proestes. Morfopensene, morfo mais p mais c mais n, o pensamento é um conjunto de pensamentos quando reunidos e se expressando, de algum modo, como uma forma.
Expressão arcaica, agora em desuso, formar pensamento. Acumulação de morfopensênias compõe o holopensene. Neofilia, adaptação fácil da consciência às situações, coisas e acontecimentos novos. Oposto de neofobia. Neopensene, neo mais pen mais sen mais n, o pensene da consciência quando se manifesta através de novas sinapses ou conexões interneuroniais, capaz de criar a ou a reciclagem intraconsciencial, a unidade de medida da renovação consciencial, segundo a conscienciologia, ou, mais apropriadamente, a conscienciometria. OFIEX, OFI mais ES, Oficina Extrafísica do Epicom Intrafísico. Os recursos e instalações extrafísicas da OFIEX são múltiplos e surpreendentes. Um holopensene domiciliar. Oniropensene, oniro mais pen mais sen mais n, o mesmo que patopensene. Orientador evolutivo, consciência coadjutora da coordenação inteligente da proestes, ou da evolução consciencial de uma ou mais consciências, do mesmo grupo karma. Condição evolutiva entre o desperto e o serenão. Ortopensene, orto mais pen mais sen mais n, o pensene reto ou cosmoético, próprio da holomaturidade consciencial, a unidade de medida da cosmoética prática, segundo a conscienciometria. Pangrafia, escrita para a psíquica multimoda, abrangente e sofisticada. Para, prefixo que significa além de, ao lado de, como em paracérebro. Significa também extrafísico. Paracérebro, cérebro extrafísico do psicossoma da consciência nos estados extrafísico, consciex, intrafísico, conscien, e projetado, quando através do psicossoma. Paracomatose consciencial, estado de coma extrafísico da consciência, quando projetada, que permanece invariavelmente inconsciente e, portanto, sem rememorações extrafísicas. Paradigma consciencial, teoria líder da conscienciologia fundamentada na própria consciência. Parafisiologia, fisiologia dos veículos de manifestação da consciência, excluído o corpo humano ou soma. Paragenética, a genética adstrita às heranças da consciência, através do psicossoma, da vida anterior ao embrião humano. Para homem, consciex com visual de homem ou consciência homem projetada. Expressão sinônima, desgastada e envelhecida pelo uso, entidade espiritual masculina. Para mulher, consciex com visual de mulher ou consciência mulher projetada. Expressão sinônima, desgastada e envelhecida pelo uso, entidade espiritual feminina. Para patologia, patologia dos veículos de manifestação da consciência, excluído o corpo humano ou soma. Para pensene, para mais pen mais sen mais n, o pensene específico da consciex. Passes para o escuro, expressão popular para significar a transmissão técnica, diária, de energias conscienciais, ou I.C.S., por uma consciência, diretamente a conscientes, consciências projetadas, ou no estado da vigília física ordinária, com assistência permanente de amparadores. Expressão técnica, TENEPS, tarefa energética pessoal. Patopensene, pato mais pen mais sen mais n, o pensene patológico ou demência consciencial, o pecadilho mental, a vontade patológica, a intenção doentia, a ruminação cerebral. Pensem, pen mais sen, pensamento e sentimento. Pensene, pen mais sen mais n, unidade de manifestação prática da consciência, segundo a conscienciologia, que considera o pensamento ou ideia, concepção, o sentimento ou emoção, e a essa e energia consciencial, em conjunto, de modo indissociável. Pensenedor, instrumento pelo qual a consciência manifesta os seus pensamentos e atos. No caso específico da consciência, o pensenedor fundamental é o soma. Pensenidade, qualidade da consciência pensênica de alguém. Podossoma, podo mais soma, o soma considerado especificamente quanto à aplicação dos pés ou o trabalho com os pés, por exemplo, o do jogador de futebol. Polikarma, poli mais karma, princípio de causa e efeito, atuante na evolução da consciência, quando centrado no senso e vivência da maxifraternidade cósmica, além do egokarma e do grupo karma. Porão consciencial, fase de manifestação infantil e adolescente da consciência, até chegar ao período da adultidade, caracterizada pelo predomínio dos trafares mais primitivos da consciência multiveicular, multiexistencial e multimilenar. Pré-casal, condição inicial,
preliminar ou de tateios, da sexualidade humana prática dentro da SOCIM. Precognição, latim, pre, antes, cognoscere, conhecer, extrafísica, faculdade perceptiva pela qual a consciência, plenamente projetada para fora do corpo humano, fica conhecendo fatos indeterminados vindouros, inclusive objetos, cenas e formas distantes, no tempo futuro. Precognitarium, base física preparada tecnicamente para a produção de PCs precognitivas. Pré-Kundalini, chakra secundário plantar. Há duas plantochakras no holossoma da Consciência. Expressão própria da conscienciologia. Pré-Serenão, Consciência, ou Consciexo, que ainda não vive o serenismo lúcido. Pré-Serenão intrafísico alternante, Consciência capaz de viver consciente, ao mesmo tempo, no estado da vigília física ordinária e projetada, de quando em quando, em dimensões extrafísicas. Primener, Primazener, primavera energética, condição pessoal, mais ou menos duradoura, de apogeu das I.C.S. sadias e construtivas. Primener 2, primavera energética da dupla evolutiva, cujos parceiros se amam de fato e dominam as aplicações das I.C.S. sadias, com inteira lucidez, construindo as suas proestes através de gestações conscienciais. Primopensene, primo mais P mais C mais N, o mesmo que causa primário do universo, o primeiro pensamento composto. Este vocábulo não tem plural. Princípios pessoais, conjunto de valores e iniciativas norteadores da vida consciencial, escolhido pela consciência, a partir da holomaturidade, multidimensionalidade cosmoética vivida. Proestes, pro mais exis, programação existencial específica de cada consciência em suas seriestes. Proestes avançada, programação existencial da consciência, líder evolutiva, dentro de uma tarefa libertária específica do grupo Karma, mais universalista e policármica, onde é mini-peça lúcida e atuante dentro do maximecanismo da equipe multidimensional. Projeção consciente, PC, projeção da consciência para além do soma, experiência extracorpórea. Projeção consciente assistida, aquela pela qual a consciência vê-se assistida durante o experimento, de modo direto, por um amparador, quase sempre perito em projetabilidade lúcida, PL. Projeção semiconsciente, PSC, experiência onírica em que a consciência projetada se reconhece lúcida em parte, de modo desordenado. Não é uma projeção consciencial ideal, sonho lúcido. Projeção crítica, crítica projeciológica. Projeciografia, estudo técnico dos registros projeciológicos. Projeciologia, latim, projectio, projeção, grego, logos, tratado, ciência que estuda as projeções da consciência e seus efeitos, inclusive as projeções das I.C.S. para fora do holossoma. Projecionterapia, ciência das profilaxias e terapias derivadas das pesquisas e técnicas da projeciologia. Projetabilidade lúcida, PL, qualidade parafisiológica, projetiva, lúcida, da consciência, capaz de descoincidir-se ou tirar os seus veículos de manifestação da condição de alinhamento do holossoma, inclusive através da impulsão da própria vontade. Projetarium, base física preparada tecnicamente para a produção das P6. Protopensene, proto mais P mais C mais N, o pensene mais rudimentar, o mesmo que fitopensene ou hipopensene. Psicossoma, grego, psique, alma, soma, corpo, para corpo emocional da consciência, o corpo objetivo da consciência. Quirossoma, quiro mais soma, o soma considerado especificamente quanto à aplicação das mãos ou trabalho manual. Recesso projetivo, fase existencial da consciência caracterizada pela cessação espontânea, temporária e quase sempre, das experiências projetivas lúcidas, dentro de uma sequência de experimentos intensivos. Receptibilidade, qualidade de execução intrafísica da recestes. Recestes, rec mais exis, técnica da reciclagem existencial executada pela consciência. Reciclante existencial, consciência que se dispõe a executar a recestes. Recim, recimazim, a reciclagem intrafísica, existencial, intraconsciencial, a renovação cerebral da consciência através da criação de novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste da proestes, a execução da recestes,
a investes, a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da consciência automotivada. Repensene, rir mais P mais C mais N, o pensene repetido. O mesmo que monopensene, ideia fixa ou monoideísmo. Repercussões parapsicofísicas, reações entre dois veículos de manifestação consciencial, durante o ato de entrarem em contato entre si, tanto entre veículos diferentes de uma consciência, ou entre veículos semelhantes de duas ou mais consciências. Tais repercussões podem ser intrafísicas e extrafísicas. Retrocognição, latim, retro, atrás, cognoscere, conhecer, faculdade perceptiva pela qual a consciência fica conhecendo fatos, cenas, formas, objetos, sucessos e vivências pertencentes ao tempo passado distante, comumente relacionados com a sua holomemória. Retrocognitarium, base física preparada tecnicamente para a produção de PCs retrocognitivas. Retropensene, retro mais P mais C mais N, o pensene específico das autorretrocognições, o mesmo que o engramo da mnemotécnica, a unidade de medida das retrocognições, segundo a conscienciometria. Robestes, robe mais exis, robotização existencial, condição da consciência troposférica, excessivamente escravizada à intrafisicalidade ou quadridimensionalidade. Romance extrafísico, conjunto dos atos pelos quais a consciência namora ou mantém um caso afetivo sadio ou positivo, estando projetada fora do soma. Sedução holochacral, ação energética, com intenção dominadora mais ou menos consciente, de uma consciência sobre outra, S. Sene, C mais N, sentimento e energia consciencial. Serenão, nome popular do Homo sapiens serenissimus. Serialidade, qualidade da consciência sujeita a seriestes. Seriestes, seri mais exis, 1. Seriação existencial evolutiva da consciência, existências sucessivas, renascimentos intrafísicos em série. 2. Vida humana ou intrafísica. Sinônimo desgastado e envelhecido pelo uso excessivo para a primeira acepção, reencarnação. Esta palavra arcaica não mais atinge as pessoas sérias dedicadas às pesquisas de ponta da consciência. Sexochakra, sexo mais chakra, o chakra radical ou sexual básico da consciência. Expressão antiga relativa a essa deste chakra, Kundalini, o fogo serpentino. Sexopensene, sexo mais P mais C mais N, a fantasia sexual, a unidade de medida do adultério mental, segundo a conscienciometria. Sexosoma, sexo mais soma, o soma considerado especificamente quanto ao seu sexo. Sexosoma feminino afrodisíaco, o soma da mulher, considerado especificamente quanto ao sexo, quando em condições plásticas capazes de atuar como afrodisíaco. Veja gnossoma. Sexossomática, estudo específico do soma quanto ao seu sexo, ou sexossoma, e suas relações com a consciência, seja o homem ou a mulher. Sinalética parapsíquica, existência, identificação e emprego autoconsciente dos sinais energéticos, anímicos, parapsíquicos e personalíssimos, ou que toda consciência possui. Sociex, soci mais es, sociedade extrafísica ou das consciências. Plural, socieches. Socim, socimazim, sociedade intrafísica ou das consciências, sociedade humana. Plural, socins. Soltura do holochakra, condição de liberdade relativa de atuação do paracorpo energético da consciência, em relação ao psicossoma e ao soma. Soma, corpo humano, o corpo do indivíduo do reino animal, filo Chordata, classe mamíferos, ordem primatas, família hominídea, gênero Homo, espécie Homo sapiens, o mais elevado nível de animal sobre este planeta, apesar do exposto, o veículo mais rústico do holossoma da consciência. Sonho, estado consciencial natural intermediário entre o estado da vigília física ordinária e o sono natural, caracterizado por um conjunto de ideias e imagens que se apresentam à consciência. O sonho aflitivo que tem como efeitos a agitação, a angústia e opressão durante o seu desenvolvimento, recebe os nomes de pesadelo, terror noturno, alucinação pesadelar. Sono, estado natural de repouso no homem e nos animais superiores que se caracteriza especialmente pela supressão normal e periódica da atividade perceptiva, da motricidade voluntária,
e da vida de relação, pelo relaxamento dos sentidos e dos músculos, pela diminuição das frequências circulatória e respiratória, e ainda pela atividade onírica, durante o qual o organismo recupera-se da fadiga. Subcérebro abdominal, o umbilical chakra, centro de energia consciencial acima do umbigo, quando escolhido inconscientemente pela consciência, ainda de evolução medíocre, para a sede de suas manifestações. O cérebro abdominal, pseudocérebro abdominal, ou subcérebro abdominal é a eminência parda do cérebro natural, encefálico, coronochakra e frontochakra, um embaraço indefensável na alta evolução consciente. Subpensene, sub mais P mais C mais N, o pensene carregado pelas energias conscienciais adstritas ao subcérebro abdominal, notadamente do umbilical chakra, a unidade de medida do subcérebro abdominal, segundo a conscienciometria. TACOM, tá mais com, tarefa da consolação, assistencial, pessoal ou grupal, primária. Taquipensene, taqui mais P mais C mais N, o pensene de fluxo rápido, próprio da consciência psíquica. TARES, tar mais es, tarefa do esclarecimento, assistencial, pessoal ou grupal, avançada. Plural, tarefas do esclarecimento. Teática, ti mais ática, vivência conjunta da teoria e da prática por parte da consciência ou da consciência. Telepensene, tele mais P mais C mais N, o mesmo que homopensene. Teneps, T mais N mais Ps, tarefa energética pessoal, diária, multidimensional, com assistência permanente de amparadores, a longo prazo ou para o restante da vida intrafísica. Expressão popular, passes para o escuro. Trafar, tra mais far, traço fardo da personalidade da consciência, componente negativo da estrutura do micro-universo consciencial que a consciência ainda não consegue alijar-se ou desvencilhar-se até o momento. Trafor, tra mais for, traço força da personalidade da consciência, componente positivo da estrutura do micro-universo consciencial que impulsiona a evolução da consciência. Tridotação consciencial, qualidade dos três talentos conjugados mais úteis ao conscienciólogo, a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade, tridotalidade consciencial. Tritanatose, desativação e descarte do psicossoma com a entrada da consciência do Homo sapiens serenissimus na condição de consciência livre, CL, terceira da soma. Umbilical chakra, umbilico mais chakra, o chakra umbilical, acima do umbigo, o relativo à fisiologia e parafisiologia, abdominais, da consciência. Universalismo, conjunto de ideias derivadas da universalidade das leis básicas da natureza e do universo e que, através da evolução natural da consciência, torna-se inevitavelmente, a sua filosofia dominante, cosmismo. Varegismo consciencial, sistema primário de comportamento individual caracterizado pela ação através de atos conscienciais menores, isolados e de mínimo resultado produtivo ou efeito evolutivo magno. Veículo da consciência, instrumento ou corpo pelo qual a consciência se manifesta na intrafisicalidade, consciência, e nas dimensões extrafísicas, consciência e consciex. Verbação, verbo mais ação, interação prática do verbo e da ação no comportamento coerente da consciência, resultado da palavra ratificada pelo exemplo através dos testemunhos vividos pela consciência. Vírus da socin, qualquer trafar social na vida intrafísica da consciência. Vivência pessoal, VP, experimentação prática, pessoal, direta, intransferível, da consciência em seu caminho evolutivo. Xenofrenia, grego, xenos, estranho, prem, mente, estado da consciência humana, fora do padrão normal da vigília física ordinária, induzido por agentes físicos, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos ou parapsíquicos. Xenopensene, xeno mais P mais C mais N, o pensene intrusivo do assediador nas ocorrências de intrusão pensênica ou assedialidade, a cunha mental, a unidade de medida do assédio interconsciencial, segundo a conscienciometria. Zoopensene, zoo mais P mais C mais N, o pensene do animal subhumano, sem autoconsciencialidade, a unidade de medida do princípio consciencial do animal subhumano, segundo a conscienciometria. Fim.